Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo São João, capítulo 14, o verso 21, diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o verso 24 diz: Aquele que me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O verso 24: Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. E o capítulo 15, o verso 14 diz assim: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém. Papai, eu te agradeço, Senhor, nessa noite pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, seja conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e sermos ministrados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero conversar com você nessa noite sobre obediência. E talvez eu vou ter a pretensão, e a tenho, de poder estar restaurando no seu coração este conceito, este princípio tão precioso do reino dos céus, que é a obediência. Quando a gente fala de obediência, a gente, para alguns de nós, chega a dar um calafrio. E dá um calafrio por N razões. Talvez, para alguns de vocês, quando a gente fala em obediência, a primeira coisa que vem na mente é quando a gente era criança. E que os pais da gente exigiam da gente obediência, e se a gente não obedecesse, a gente sabia o que vinha. Então, junto à obediência, estava atrelada o castigo, caso nós não obedecêssemos. Portanto, a obediência, ela vinha junto a alguns componentes, e entre elas vinha o medo. Porque se eu não obedecesse, eu seria castigado. Talvez para outros, quando eu falo em obediência, te remete a um tempo aonde do púlpito ou da autoridade a qual você estava debaixo, lhe era exigido obediência. E essa obediência que lhe era exigida era quase como que usado por aquele a qual a exigia, como que um passaporte diplomático, ou aquele conceito, aquela ideia de imunidade parlamentar, que ele pode falar o que quiser, ele pode dizer o que quiser, e você que está do lado de lá ouvindo, só tem uma coisa a fazer, que é obedecer. E portanto, todas as vezes que nos era colocado o conceito de obediência, ele vinha com essa ideia igualmente de medo, que se eu não fizer, o Senhor vai vir e vai pesar a mão sobre mim. E nesse conceito de obediência, a gente não podia nem questionar, e não era nem questionar, às vezes era perguntar, era dizer assim, mas só uma pergunta, por que tem que ser feito assim? Por que necessariamente tem que ser feito desse jeito? E a resposta que nós tínhamos é: não seja rebelde, você precisa obedecer. E às vezes nós tínhamos a impressão de que nós estávamos, ao invés de numa igreja, nós estávamos numa senzala, onde tinha o Senhor dos escravos, Senhor da senzala, né? Que era aquele que cuidava de tudo, e a gente só obedecia, com aquela obediência cega, aquela obediência total. Deixa eu lhe dizer, e depois eu vou retomar esse tema, mas eu concordo 100% com o conceito de obediência total. Eu concordo 100% com o conceito de obediência radical, mas eu repudio totalmente essa ideia desse ambiente escravista, desse ambiente que nos coloca numa posição como que se nós fôssemos reles, peões, escravos, servos, aonde não se tem voz, não se tem fala, simplesmente manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pois bem, muitos de nós que vivemos esse ambiente de escravidão evangélica, de abuso espiritual, quando nós ouvimos falar de obediência, chega a nos dar um calafrio na espinha. E aí nós dizemos assim: nunca mais, em nome de Jesus, eu me coloco debaixo de um negócio desse. Nunca mais eu quero viver uma atmosfera dessa. E muitos de nós acabam cometendo o erro de sair de um extremo de escravidão para um outro extremo, onde eu digo assim,
eu sou livre, Jesus me libertou. E alguns ainda utilizam aquele termo dizendo assim, eu sou espiritual até, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. O que basicamente ele está querendo dizer é que, cara, eu sou livre, ninguém mais manda em mim, eu não quero mais estar debaixo de ninguém, ninguém mais ministra na minha vida, só Deus ministra na minha vida. E é importante que você de fato tenha esse conceito de que Deus ministra na tua vida, mas a minha pergunta é, de fato Deus tem ministrado a sua vida? Você tem se permitido ministrar a sua vida? E mais, Deus não vai aparecer com um anjo para falar com você, Ele vai usar pessoas ao seu lado, e muitas vezes vai usar aquele irmão que é lixa na sua vida para ministrar o seu coração. Muitas vezes Ele vai usar pessoas distintas que você não tem ideia para falar o seu coração. Mas e aí as pessoas, elas transitam de um lugar de extrema escravidão, aonde não se pergunta nada, não se tem a oportunidade de perguntar nada, aquele outro lugar aonde, cara, eu sou livre. E nós hoje vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade que busca o seu alto prazer, e ela justifica a busca do seu alto prazer na sua relação com Deus, dizendo assim, Deus me ama e Ele me aceita do jeito que eu sou. E é fato. O Senhor te ama e Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que Ele não te deixa bocó assim. Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar torto desse jeito. Ele te ama tanto que Ele te recebe sujo do jeito que você está, mas por Ele te amar, Ele vai te limpar. Ele vai tirar toda a frieira, Ele vai tirar toda a ferida, Ele vai tirar todo o carrapato que está consumindo a sua vida. O problema é que daqueles que dizem assim, cara, Deus me ama e Ele me libertou, Ele me ama para me fazer ser livre e para mim viver do jeito que eu quero. E aí eu falava ainda ontem, numa ministração que eu estava falando, eu dizia, algumas pessoas elas confundem ser filho do pai com filhinho de papai. Elas confundem de que elas têm um pai que as ama e que elas podem sentar no colo do pai e ter acesso ao trono com aquelas crianças mimadas que ficam no supermercado, que se atiram no chão e esperneiam e acham que por elas espernearem Deus vai vir e vai dar a elas tudo o que elas querem, sem olhar para elas e dizer assim, não. Muitas dessas pessoas que justificam a ideia da liberdade, elas têm dificuldades de acreditar que Deus pode chegar para elas e dizer assim, não. E Deus faz. E faz muitas vezes. E Ele faz isso porque Ele nos ama. E Ele faz isso porque Ele anseia que nós venhamos de fato a experimentar o melhor dessa terra. Quando o texto de Hebreus, capítulo 12, quando o Senhor diz que Ele, a todo aquele que recebe por filho, Ele disciplina, Ele corrige, e Ele corrige com uma intenção de que nós sejamos participantes da sua santidade, ou seja, nos tornamos semelhantes a Ele. A ideia da disciplina não é porque Deus é um Deus mau, a ideia da disciplina é porque justamente Ele nos ama. E eu brinco sempre, quando eu falo de paternidade, eu normalmente dou esse exemplo, mas, por exemplo, tem muitas coisas que são boas na vida e que se nós não tivermos limites, nós nos atrapalhamos. Chocolate é uma maravilha, cara, a gente ama chocolate. O Timóteo é aquele que se você deixar, meu filho, se você deixar uma caixa de bombom para ele, ele come a caixa inteira numa sentada. A Isabel, se você der uma caixa de bombom para ela, ela vai, é o bombom de hoje, é o bombom de amanhã, é o bombom depois de amanhã, e ela cuida o bombom até o final. E se ela não cuidar, o Timóteo vai comer o bombom dela. Então ela tem que ter esse cuidado. Então, quando o Timóteo ganha uma caixa de bombom e chocolate é maravilhoso, é gostoso, eu digo para ele assim, filhote, hoje já não mais, está grande, mas quando ele era menor eu dizia para ele assim, cara, tu não pode comer essa caixa de bombom inteira, você tem que cuidar, porque senão você vai ter problema na barriga. A mãe da gente falava sempre isso, né? Para de comer tanto chocolate, você vai ter problema na barriga. E aí então eu disse para ele, cara, não pode. Mas chocolate não é bom? É maravilhoso. Mas se você não tiver limite, se você não souber como usá-lo, você pode sofrer penalidades. E por isso eu, como pai, não é que eu não gosto do meu filho. Eu dou limites para ele justamente por eu amar e por dizer, cara, que você possa extrair o melhor dessa terra. Quando Deus nos coloca limites, Ele também nos coloca limites porque Ele nos ama. Por exemplo, sexo. Sexo é bom, mas Deus nos dá limite. E se nós não andarmos dentro do limite que o Senhor nos dá, também dá problema de barriga. Não, essa é outra. Dá também dor de cabeça, dá problema financeiro, dá um monte de coisa, né, na vida da gente. Mas enfim, Deus ele coloca limites, ele diz assim, não é que não pode. Ele diz, cara, para você extrair o melhor dessa terra, deixa eu te explicar. Funciona assim.
E quando Jesus está falando aqui sobre os mandamentos, sobre as suas leis, sobre o que Ele quer, Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você ouve os meus mandamentos e guarda os meus mandamentos, isso significa que você me ama. E aquele que não ouve os meus mandamentos, aquele que não guarda as minhas palavras, não, cara, ele não me ama. E mais do que isso, o texto de João, capítulo 15, que nós lemos no verso 14, quando Jesus diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quando nós lemos só esse texto, e eu falei um tempo atrás aqui, às vezes parece que Jesus é aquela criança mimada, né? Se você não fizer o que eu estou mandando, eu não sou mais teu amigo. E aí a gente era assim, né? Quando tinha as nossas brincadeiras, quando a gente era criança, tinha sempre um assim, né? Não, se não for, não é mais meu amigo. Se eu não fizer o que eu estou... Não é mais meu amigo. E às vezes parece que Jesus está dizendo assim: não, se tu não for, não é disso que Jesus está falando. O contexto, e se você ler um pouquinho acima, e depois, e o próprio capítulo 14, o contexto disso tudo, ele é um contexto de amor. E se você ama, você ouve e guarda as palavras. Meu irmão, quando você responde ao Senhor em amor, não tem mais medo. A ideia da obediência e o conceito de obediência, ele está regado de amor. Ele não é medo. O conceito de obediência não é e não pode ser medo. Porque a ideia de obedecer não é você só fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Porque Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, ouve os meus mandamentos e os guarda, este me ama. Porque não é só você fazer o que Ele quer que você faça, é guardar os seus mandamentos. É você botar para dentro do seu coração e dizer: cara, isso aí é bom. E dizer: ok, eu aceito e eu recebo isso. Porque você pode fazer o que Ele pede para você fazer e ainda assim odiá-lo. Quantas vezes você obedeceu ao seu pai e fez isso odiando-o? Se você pudesse, você pulava no pescoço dele. Porque você estava odiando. Eu lembro um dia, a mãe, eu não sei porquê, eu e o Robson, até hoje eu não entendo, mas a gente tinha uma moça que morava com a gente, que ajudava na parte da faxina, ela morava com a gente. E quando dava as férias, ela sempre, as férias de escola, minha e do Robson, ela pedia demissão, eu não sei porquê. E aí ela parava de ir e ia embora. E aí minha mãe dizia o seguinte: então vocês vão ter que lavar e limpar e cuidar e fazer todo aquele negócio. E eu lembro de um dia que eu lavava a louça olhando Sessão da Tarde, obviamente, né? Então eu ia lá, lavava na propaganda. É ou não é? Era assim, não era assim? Lavava na propaganda. Quando começava, tu largava e voltava a assistir o negócio. Dava propaganda. Nem todas, a gente voltava a lavar um pouquinho. Nesse dia, eu demorei um pouco demais. E minha mãe voltou do trabalho e eu ainda não tinha terminado a louça. E não era só isso. Eu tinha lavado toda a louça. Só que eu não tinha enxaguado a louça. Então ela estava cheia de detergente seco na louça. E aí quando a mãe chegou, ela olhou assim: tu não lavou essa louça ainda? Eu digo: lavei, lavada tá. Ela só não tá escorrida aí o negócio. Ela assim: cara, só que secou o detergente. Você vai ter que lavar tudo de novo. Eu digo: não. É só passar água e já sai. Eu digo: não, tu vai lavar tudo de novo. Tu pensa um rapaz que fez isso muito feliz. Eu estava bufando. Eu quase engoli aquela louça toda. De brabo que eu estava de ter que lavar de novo algo que eu já tinha feito. Naquele dia, as palavras da mãe, para mim, não fizeram sentido. Eu fiz o que ela me pediu, mas eu estava indignado, eu estava brabo demais. Meu irmão, obediência é outra coisa. Obediência é num conceito de amor. Obediência não é num conceito nem de medo. A Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Quando Jesus fala de obediência, Ele pede a nós, a mim e a você, a obediência à sua palavra, a obediência ao que Ele tem para falar para nós. Ele coloca isso num conceito de amor e de novo eu digo: aquele que guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. Então se você guarda as palavras, é porque você demonstra o seu amor por Ele. Eu vejo isso nos meus filhos e quando
Eu era criança e meu pai dizia e minha mãe diziam para a gente, você tem que nos obedecer. Eu não entendia muito esse negócio, eu sabia que eu tinha que obedecer, porque eu sabia o que dava se eu não obedecesse. Mas o conceito obediência para mim ele não era muito claro. E quando eu tive filhos, eu comecei a entender qual que era essa ideia da obediência. Porque nós testamos limites, nós não somos perfeitos. As crianças testam limites, e elas testam até um montão de tempo depois. E elas vão testando limites. E eu tinha um pavor, abrindo meu coração para você, eu tinha um pavor de que quando chegasse os meus filhos na adolescência. Porque eu não sabia como eles iriam lidar. Porque quando eles são pequenos, tu diz, cala a boca, fica quieto, vai para lá, vem para cá, deita, rola, pula, tudo eles fazem. Né? Eles são filhos, cara. A gente manda e eles obedecem. Né? E essa é a parte boa de ser pai. Essa é a parte boa. Nós estávamos num restaurante esses dias, há um tempo atrás. Eu faço isso seguido. E aí fui pagar no caixa, veio a Bel junto. E aí lá no caixa tem aqueles chocolate, aquelas coisas que não é para estar lá, né? Está lá. E aí a Bel olhou e disse, pai, quero um chocolate. Eu disse, não. Por que não? Porque eu sou pai. E eu posso dizer não. É uma maravilha isso. É um poder que a gente tem que é sensacional. Quando eu falei isso, o cara do caixa começou a rir e disse, eu vou usar esse negócio com os meus filhos também. Eu digo, cara, usa, velho, é bom demais. Isso aí dá um prazer na gente, cara, de poder dizer não. Por quê? Porque eu posso dizer não. Né? É muito bom. Mas quando eles começaram a crescer e eles começam a testar limites, e eles entram na adolescência e eles começam então a crescer, a desenvolver, a ter vontade própria, quando lá pelos 11, 12 anos, quando eles saem debaixo da asa da gente, o pai e a mãe já não são mais herói, e eles começam então a identificar nos coleguinhas quem são os seus amigos, aquele grupo, né, que é onde ele começa a sair daquela conexão que ele tinha dentro de casa e passa a se conectar com a tribo, com o grupo, e a gente fica perguntando, ok, que grupo que ele está, que tribo é que ele está se conectando, porque isso é extremamente importante da gente saber, porque ele vai, é parte da natureza dele, ele vai. E mais do que isso, e se eu repetir, se você já me ouviu falar disso, me perdoe, mas me permita repetir novamente. Nesse processo de estar angustiado, né, com a questão da adolescência, eu fui participar de algumas palestras, ouvi algumas psicólogas, enfim, e numa dessas, uma psicóloga, tentando me preparar para a adolescência dos meus filhos, uma psicóloga disse o seguinte, é natural que os filhos, quando cheguem na adolescência, eles comecem a não gostar dos pais. E é um processo do psíquico dele, né, do desenvolvimento emocional dele, porque ele vai encontrar nos pais o defeito e vai dizer assim, não, cara, isso aí eu não quero. Quando eu tiver a minha casa, eu vou fazer diferente. Quando eu tiver o meu lar, eu vou fazer diferente. E isso acontece naturalmente para que a gente, de fato, se desconecte dos pais e vá ter a nossa casa. Do contrário, nós estaríamos com 40, 45 anos morando com o pai e com a mãe. Então é natural que a gente identifique aquilo que a gente não gosta e diga, na minha casa vai ser diferente. Mesmo que depois a gente faça exatamente igual, né? Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando, a gente repete igual. Mas a gente olha e diz assim, cara, não quero. Não quero isso aqui e eu saio. Então eu sabia que os meus filhos iriam começar a olhar para mim e para mim, identificar as nossas dificuldades, os nossos problemas e dizer, cara, eu não quero isso. Sabendo que isso é normal, a grande questão é como eles vão reagir com isso. Como eles vão lidar com essa situação. Eles podem ser totalmente rebeldes, se virar totalmente as costas e dizer, quem é esse tabacudo aí, quem é esse bocó desse pai que não entende nada, eu estou no auge da minha sabedoria, eu tenho 13 anos, quem é ele que tem 35, 40 anos, o que ele sabe da vida? Eu é que sei da vida. E é natural ele começar nesse processo. Mas sabe a diferença entre um rebelde e um filho? Por mais que aquele filho não goste do que o pai está dizendo, quando o pai olha para ele e ele sabe que o pai o ama, e que o pai está falando aquilo porque ele o ama, e ele ouve o pai, e por mais que aquilo seja contrário à sua vontade, ele ouve o pai, e ele obedece o pai. Quando isso começou a acontecer com os meus filhos, e para minha surpresa isso foi impressionante, para minha surpresa os meus filhos de fato corresponderam incrivelmente a esse processo. Quando eu olhava para eles e dizia assim, galera, não, eu não quero que vocês façam isso, e eu não quero por isso, isso, isso e isso. Tá bom? Todas as vezes que eles olhavam para mim e diziam assim, tá bom, pai, tá bom. Eu sabia que eles eram meus filhos, porque eles
ouviam as minhas palavras e guardavam as minhas palavras. Eles não só faziam aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu falava para eles era importante. Era importante. Eu lembro um dia, o Bel não está aqui, eu posso falar. Teve uma situação onde eu não gostei de algo e eu dei uma apertada nela e ela não achou justo a minha apertada. E ela veio conversar comigo e disse, chorando, ela disse assim: pai, eu quero que tu entenda o que aconteceu de verdade. Porque a tua opinião sobre mim é extremamente importante. E ela sentou comigo e disse: eu quero ajustar isso para que não fique nada entre a gente. Porque a tua ideia do que aconteceu não é bem assim. E eu preciso que tu me veja da forma correta. Naquele dia, o que ela estava dizendo é: eu sou tua filha. O que tu pensa, o que tu fala, as tuas palavras para mim são importantes. Quando o Tim fez 18 anos, eu acho que eu também já falei isso aqui, mas ele estava no Canadá, ele não tinha ido ainda, quer dizer, ele fez 18 no Canadá, ele estava com 17 e a gente foi, e eu voltei um pouco antes dele fazer 18 anos, estávamos só eu e ele, e nós estávamos no quarto, numa casa lá onde a gente fica sempre, e eu sentei com ele na noite e disse: filho, vem cá, preciso falar contigo. Eu digo: e nunca é bom, né? Quando o pai chega assim: filho, vem cá, preciso falar contigo. Mas eu disse: cara, vem cá, preciso falar contigo. A gente sentou no chão, e eu olhei para ele e disse assim: cara, tu está com 18 anos, ou vai fazer 18 anos. A partir de agora, tu vai começar a ser hominho. Vai ser homem. Tu vai ter a tua vida, tu vai fazer as tuas escolhas, e tu vai começar a construir a tua jornada. Falei para ele: cara, tu pode ser o que tu quiser ser a partir das tuas escolhas. Diante de ti tem um livro aberto, tu pode construir nele o que tu quiser. Tu pode escolher caminhar com o Senhor, tu pode escolher, sei lá. Mas as tuas escolhas vão trazer os teus resultados. Portanto, a partir de agora, cara, está nas tuas mãos. É tu quem escolhe. Mas eu quero que tu saiba de um negócio. Tu vai ter lá em casa, tanto comigo quanto com a tua mãe, pessoas que continuam te amando, que continuam desejando o melhor para ti. E que se porventura tu tiver qualquer situação, tenha na gente aqueles que vão te aconselhar. Tu não precisa mais nos obedecer. Tu não deve mais a nós obediência, mas tenha em nós pessoas que te amam. Saiba que lá em casa vão ter pessoas que continuam te amando, desejando o melhor de Deus para a tua vida e que vão te aconselhar com amor. Choramos juntos, foi muito legal. E depois disso, ele faz. De vez em quando chega, ele não é muito de falar, como todo homem, mas ele, de vez em quando, chega a mensagem no WhatsApp, ele dizendo: pai, preciso falar contigo. E eu já sei, das duas uma, ou ele está precisando de dinheiro, que é a maioria das vezes, ou ele tem uma decisão para tomar. E ele gostaria de saber pelo menos o que a gente pensa sobre isso. Porque aquilo que nós pensamos para ele é importante. Por quê? Porque ele é meu filho. Ou nosso filho. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos, e ele sabe que nós o amamos. Aquilo que nós falamos, para ele é importante. E mesmo que ele não deva obediência, ele, por amor, ele se coloca debaixo e se submete àquilo que nós muitas vezes entendemos para ele, que é melhor para ele. Essa ideia é o conceito de obediência. Obediência, ele está regado de amor. Se você procurar, quem curte estudar a Bíblia, e tem uns aplicativos que faz isso, eu tenho um livro dessa grossura na minha sala, que hoje está tudo dentro do celular. Mas que busca nos originais gregos, o que fala o grego, o que fala o hebraico. Se você procurar junto no significado da palavra obediência, está junto ali, ouvir. O conceito de ouvir, ele está atrelado à obediência. Por isso que Jesus, em Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Se você tem ouvidos, guarda as minhas palavras. Se as minhas palavras elas são importantes para ti, se você considera aquilo que eu tenho para falar para ti importante, então tu vai guardar essas palavras. E vai obedecer, e vai fazer, e vai praticar. Mas eu queria falar para você 2 conceitos de obediência. O primeiro deles é que a obediência é sobre aquilo que você não gostaria de fazer. E aí entra a obediência. Como assim, Anderson? É verdade. Porque se eu chego para você, ou se Deus pede algo para você, bom, vamos colocar eu, que eu acho que é mais fácil, né, para a gente entender. Eu chego para você e lhe peço alguma coisa. E isso que eu lhe peço é algo que para você faz todo sentido. E que você se dá conta de que se você fizer aquilo que eu estou pedindo para você, você vai se sair melhor. Você vai evoluir. Você vai ser bom para você. Então você diz, claro, eu vou fazer. O que você está fazendo não é obediência. O que você está exercendo é sabedoria. Porque seria burrice você fazer o contrário. Obediência é quando eu digo para você, querido, eu acho que o melhor é isso. E você não acha isso. E você acha que deveria ser o contrário. Ou tinha que ser um outro caminho. Ou quando Deus olha para você e diz assim, bora lá, mano. É nesse rumo que eu quero que você caminhe. E aí você diz, mas não era bem ali que eu tinha pensado. E aí que entra obediência. Por quê? Porque você olha para cima e sabe que Ele te ama. Que se Ele está te pedindo aquilo, por mais que não faça sentido para você, por mais que você no auge da sua sabedoria com 13 anos de idade, e você está lá olhando para aquele cara que já passou tudo isso que você está para passar, e você olha e diz, cara, eu acho que tinha que ser diferente. Mas Ele é meu pai. E Ele me ama. E eu sei que o que Ele está me pedindo é porque é o melhor para mim. Então eu vou abraçar. E eu vou assimilar. E eu vou ser disciplinado por Ele. Eu vou ouvir o não dEle e vou entender. Eu sei que Ele está dizendo não porque é o melhor para mim. E eu assimilo por amor. Eu estou obedecendo. Segundo conceito que eu quero falar para você de obediência é que obediência parcial é igual desobediência. E aí eu retomo a minha introdução quando eu disse eu sou totalmente a favor da obediência radical, da obediência total. Não daquela que você não pode perguntar, mas por que é isso? Não é disso que eu estou falando, não é da senzala, não é do lugar de escravidão, não é disso que eu estou falando. Mas lembra a história de Saul, quando Deus diz para ele, Saul, é o seguinte, tu tem uma missão como rei, como representante na terra de Israel, de exterminar com os amalequitas. Eu não quero saber nada, é um povo que trouxe maldição a essa terra e você tem a missão de exterminar. Ele vai, e a Bíblia diz que ele chega e ele de fato acaba com tudo aquilo que era desprezível e vil. Esse é o termo que a Bíblia usa, desprezível e vil. E aquilo que era bom, o gado que era bom, as ovelhas que eram boas, aquilo que era bom, ele guarda. Quando o profeta chega, Samuel chega, e ele diz, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que barulho é esse de boi mugindo, de ovelha fazendo sei lá o que ela faz? Né? Ovelha faz alguma coisa, que eu não sei o que ela faz. Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Olha a resposta dele. Para maquiar, olha como é interessante, cara. Como Saul usa para maquiar a sua desobediência, ou a sua obediência parcial. Ele diz o seguinte, Samuel, é para sacrificar, é para nós fazer um altar de adoração, já que eu fui pego mesmo, não é não? Nós vamos fazer um altar de adoração, e nós vamos sacrificar ao nosso Deus. Sabe o que Samuel diz? Obediência é melhor do que sacrificar. E isso que você está fazendo, essa rebeldia sua, é igual ao pecado de feitiçaria.
Ou seja, a meia obediência, ou obediência parcial, era igual à desobediência. Agora, cá entre nós e o pessoal da internet. Como isso funciona, cara, na nossa vida? Quando Deus pede algo para nós, quando é desprezível e vil, a gente consegue dizer, bora lá, mano, isso aqui já era. Mas quando é bom? E a gente então vai com Deus até um lugar. E a gente se convence de que a gente está fazendo algo para Deus, porque a gente foi com Deus até um determinado estágio. A gente de fato obedeceu a sua palavra até um determinado estágio e nós nos convencemos de que isso está bom, de que isso é suficiente. Porque de fato eu fiz algo que Deus me pediu, ainda que eu não tenha feito outras coisas que Ele tenha me pedido. Mas para mim está bom. Ele soa bonito e às vezes soa até espiritual. Não, Deus, mas isso aqui eu estou fazendo, estou guardando, porque, sei lá, quem sabe um dia. Ou, olha tudo que eu faço, cara. É só isso que eu não faço. Eu faço tanta coisa para Deus, cara. Eu só tenho isso aqui que eu não faço. Isso aqui que... O que que tem? O que de mal tem? E aí Jesus vem para nós e aí Ele diz, cara, se você me ama, você me ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando a voz do céu vem, se nós o amamos de verdade, nós paramos e ouvimos. E aquilo que ele tem para dizer é importante para nós, é relevante para nós. E aí, de novo, entra em pelo menos dois aspectos. Provavelmente não vai ser o que eu gostaria de ouvir, porque ele vai chegar para nós e vai dizer assim, sabe o que tem que acontecer? Você tem que morrer para você mesmo. Sabe o que tem que acontecer? Você tem que carregar a sua cruz. Sabe o que vai acontecer? Você vai aprender a obediência por aquilo que sofreu. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai passar por umas dificuldades aí no vale da sombra da morte, mas você vai aprender a caminhar comigo no vale da sombra da morte. E a gente olha para Deus e... Amém. Por mais difícil que esteja sendo, por mais complicado que possa parecer, por mais incompreensível que na minha mente hoje seja, Senhor, eu aceito a tua disciplina, eu aceito a tua correção. Aquilo que tu tem para falar para mim é importante. E portanto, quando tu fala, eu paro para ouvir. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia na igreja. Que para mim é muito sério isso. Há um tempo atrás, há anos atrás, eu comentei isso já aqui na igreja. Mas quando eu me converti, eu peguei o final de uma fase e o início de uma outra fase. Quando eu me converti, o crente era aquele camarada com a Bíblia debaixo do braço, a mulher de saia, cocó e sovaco cabeludo. E o crente, daquele estereótipo de crente. Eu entendo, era uma época, hoje, graças a Deus, a gente não consegue ver o Evangelho de uma forma distinta. Mas tem uma coisa que aquela geração carregava que era diferente da nossa. Aquela geração carregava o seguinte: se você quisesse ser crente, o fato de você dizer sim para Jesus, você literalmente estava dizendo não para um bocado de outra coisa. Porque você era marginalizado pela sociedade. E você era colocado de lado, você era estereotipado e colocado de lado. Então, quando as pessoas chegavam e diziam, o quê? Você é crente? Quando eu me converti, porque eu não me vestia daquele jeito, eu já me converti nesse processo de transição. E as pessoas diziam, mas tu não parece crente. Né? Porque tu não tem o estereótipo de crente.
Por mais ruim que seja qualquer rótulo que nós venhamos a receber, naquela época, quando você dizia sim para Jesus, você sabia que você estava morrendo para si mesmo. Que você iria carregar um fardo, um peso da sua decisão. E quando você fazia por amor. Não estou defendendo nós voltarmos àquela época, fica tranquilo. Mas hoje, nós vivemos uma epidemia. Aonde, em prol de nós sermos acessíveis, em prol de nós sermos próximos das pessoas, em nome, e me escute isso, em nome, é sério, em nome da não religiosidade, nós temos removido marcos que são fundamentais. Nós temos tirado estruturas e veredas antigas, e não me refiro à religiosidade, mas eu me refiro sim a um Deus que me ama, e que sim, Ele vai olhar para mim e vai dizer, cara, isso aí na tua vida está errado. E eu quero que você se livre desse negócio, porque eu te amo. E se você me ama, você vai ouvir as minhas palavras, e você vai guardá-las. Só que hoje, nessa epidemia que nós vivemos, hoje nós construímos esse Deus antropológico. Ele é um Deus que ele é lido a partir do homem. Hoje nós não lemos mais Deus a partir da Bíblia, nós lemos Deus a partir do homem. Do que o homem acha, do que o homem pensa, do que o homem entende. E o que é bom para o homem. Eu escutei essa semana um filósofo importante no Brasil, conhecido, você provavelmente o conhece. Ele dizia o seguinte: eu tenho aversão, ele usou exatamente uma outra palavra, daqueles que dizem, ou quando dizem, isso Deus abomina, isso Deus... Não, ele diz assim, isso Deus não gosta. Eu não consigo acreditar, falando ele, que existam pessoas que tenham a prepotência de dizer, isso Deus não gosta. Meu irmão, a Bíblia não só diz de coisas que Deus não gosta, mas como diz de coisas que Deus odeia, de coisas que Deus abomina. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra dele. Então, quando eu leio essa palavra em voz alta, não se ofenda comigo, não fique chateado comigo. Eu estou falando de alguém que nos ama e que entende de como funciona esse mundo e diz, cara, para você extrair o melhor dessa terra, eu preciso lhe dar limites, porque se você não caminhar nesses limites, provavelmente você vai ter dor de barriga. Você vai sofrer consequências. Você vai ter efeitos colaterais que você não gostaria de ter. Por isso eu, com olhos de amor, eu te digo, mano, te amo, velho. Eu te amo e eu quero te dizer, esse caminho que você está indo não é bom. Isso que você está fazendo não é bom. Meu irmão, quando nós falamos de obediência, e de novo, a minha pretensão, talvez muito alta, mas a minha pretensão nessa noite é restaurar no seu coração o conceito de obediência. De que nós sejamos obedientes, não a mim, que sejamos obedientes a Ele. Que nós venhamos a nos render a Ele. Que nós venhamos a nos render àquilo que Ele diz que é importante. Que nós venhamos a obedecer àquilo que o nosso Pai, que nos ama, diz para mim e para você. Que nós venhamos a parar de ler Deus a partir de nós mesmos. Que possamos a ler Deus a partir da Sua palavra. Que possamos a entender Deus a partir dEle e não de nós. Nós precisamos levantar uma igreja que é obediente. Uma igreja que entende que se Ele é meu Salvador e meu Senhor, a minha obediência a Ele é uma consequência natural. Porque eu descobri que eu tenho um Pai que me ama. E se Ele me ama, Ele vai me disciplinar. Porque sim, eu sou criança mimada. Porque sim, eu sou egocêntrico, eu sou orgulhoso, eu sou cheio de um bocado de coisa que Ele olha e diz, isso não é bom.
você não vai virar um adulto legal. Eu preciso te corrigir. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê sensibilidade à voz do seu Espírito todas as vezes que Ele vier falar conosco. Para que nós possamos dizer: sim, papai, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser semelhante a ti. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a começar a orar ao papai. Comece a orar a Deus. Comece a falar com Ele e a perguntar para Ele: papai, como tem sido essa relação? Como tem sido a nossa relação? O quão obediente eu tenho sido? Senhor, fala comigo e me mostra, Senhor, aonde eu tenho obedecido parcialmente, aonde eu tenho ouvido só parcial, eu tenho adotado aquilo que para mim é fácil, mas quando chega naquilo que me é interessante, Senhor, eu tenho segurado, eu não tenho prosseguido, eu não tenho seguido adiante. Fala comigo. Fala comigo. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo, Senhor, que a tua graça venha sobre as nossas vidas. Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações e que, Pai, com um coração quebrantado, um coração contrito, possamos ouvir a voz do teu Espírito, Senhor, e obedecer a ti por amor. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, fala conosco. Mostra, Senhor, aos nossos corações, traz, Senhor, diante dos nossos olhos, Pai, os caminhos aos quais temos traçado que não vêm do teu coração, de caminhos que temos seguido, Senhor, que não agradam a ti, de coisas, Senhor, que temos feito, que não temos nos dado conta que de fato estamos em desobediência a ti. Papai, queremos te obedecer, queremos ser obedientes à tua palavra, queremos ser obedientes à tua voz, queremos ser obedientes, Senhor, àquilo que tu pensas sobre nós e aquilo que tu pensas sobre a situação ao qual nós estamos inseridos. Pai, a tua opinião é importante, a tua palavra é fundamental, e por isso, Senhor, nós não queremos andar como filhos rebeldes, nós não queremos andar, Senhor, como filhos adolescentes rebeldes, mas queremos atentar à voz do teu Espírito e responder a ti, Senhor, de forma apropriada. Queremos, Senhor, atentar àquilo que tu vê, diz e pensa. Senhor, para nós é importante. Senhor, se é importante para ti, tem que ser importante para nós, porque, Senhor, a tua palavra diz: o que me ama, guarda os meus mandamentos, o que me ama, me obedece. Papai, queremos te obedecer, queremos ser filhos obedientes, queremos ser filhos que entendem que tem um Pai que nos ama, que se preocupa com a nossa vida e com os nossos passos, em nome de Jesus.